que afastasse o sigilo de 4 mensagens do documento que consta nessa Comissão Parlamentar de Inquérito, de número 1826. Na verdade, são 5 mensagens. Em votação, o pedido do senador Randolph. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Obrigado, senhor presidente. Essa medida é necessária porque essas mensagens são no âmbito, repito, de informações que vieram a essa Comissão Parlamentar de Inquérito a partir do requerimento exarado de autoria do senador Ciro Nogueira. Senhor presidente, o que nós temos aqui, que eu acho importante nós contextualizarmos o que inclusive o senador Renan, o senhor relator, começou aqui a apresentar. Nós temos um fato que inicia no dia 23 de maio de 2020. Tem um evento, uma festa, uma recepção, seja lá como definir, na casa da senhora Karina Cufa. A senhora Karina Cufa é advogada do presidente da República, é importante destacar isso. Neste evento já está confirmado, inclusive confirmado pelo próprio depoente, o senhor José Ricardo Santana conhece o senhor Marconi Faria e começa a fazer uma série de tratativas e de diálogos que se seguem do dia 23 de maio, pelos documentos que temos, até pelo menos no dia 2 de julho. É o conjunto desses diálogos entre o senhor José Ricardo Santana e o senhor Marconi Faria. Já foi dito aqui que o primeiro diálogo, o senhor José Ricardo Santana manifesta a satisfação, o prazer, inclusive euforicamente, em ter conhecido o senhor Marconi Faria. As investigações do Ministério Público Federal do Pará apontam que o senhor Marconi Faria é um lobista que atuava defendendo e argumentando, entre outros interesses, os interesses da Precisa Medicamentos. É nesse contexto que começam os diálogos entre o senhor Ricardo Santana e o senhor Marconi Farias. Depois de vários diálogos, alguns destes diálogos começa a ter uma inter-relação entre o lobista Marconi Faria e o senhor Francisco Maximiano. Então é importante nós contextualizarmos, senhor presidente. Nós temos 2 grupos que se encontram a partir daqui. O nosso depoente, José Ricardo Santana, que tem familiaridade, intimidade com o senhor Roberto Dias, que pode ser denominado a partir de agora como Bob, que é conhecido como Bob, citado e referenciado como Bob em vários dos diálogos, aproximando com outro grupo, o grupo da Precisa, que o senhor Marconi Farias está representando, aproximando então de Francisco Maximiano, Danilo Trento e outros personagens da Precisa. Num destes diálogos, senhor presidente, em um desses diálogos, é encaminhado pelo senhor, uma mensagem pelo senhor Marconi. E eu queria aqui iniciar perguntando ao senhor José Ricardo Santana se ele reconhece essa mensagem que foi afastada do sigilo agora. Por favor. A primeira, a de cima. Pode aproximar? Senhor José Ricardo, o senhor reconhece essa mensagem? Não vai conseguir ver. O senhor pode se aproximar, por favor, fique lá, pode se aproximar lá. O senhor reconhece daí, se você quiser chegar lá perto? Não. Por favor, senador. Só para esclarecer, esse Bob é o Roberto, porque o senador Eduardo Braga tem um assessor chamado Roberto também. Não vamos incriminar o rapaz, o apelido dele lá, entre as pessoas mais chegadas, é Bob.
Esse é o Bob, como eu já disse, não, é o Bob, que não é o Bob Esponja, esse nem é o Bob Bob do Delog. O Bob do Delog. Não, vamos sem confundir com outros Bobs pelo Brasil. Senhor José Ricardo, o senhor reconhece essa mensagem? Senador Randolph, com todo respeito e por orientação dos meus advogados, eu permanecerei em silêncio. Pois não, senhor José Ricardo. Então vamos contextualizar. Presidente Omar, senador Renan, nosso relator, senador Humberto. Essa mensagem foi encaminhada por Francisco Maximiano. Francisco Maximiano encaminha essa mensagem no dia 4 de junho de 2020, encaminha essa mensagem para Marconi. Marconi encaminha essa mensagem para o nosso depoente, José Ricardo Santana, para que o senhor José Ricardo Santana encaminhe essa mensagem para o Bob, o Roberto Ferreira Dias, que é quem iria fazer a operação. Senhor presidente, senhor relator, senador Humberto, nós estamos aqui diante de uma arquitetura, a arquitetura de um crime. Não à toa que a mensagem encaminhada pelo senhor Francisco Maximiano diz o seguinte, senhor presidente: essa é a arquitetura ideal para prosseguir. Veja só, presidente, Bob avoca o processo que está na Dintec. Pode alegar necessidade de revisão de atos. Dintec devolve sem manifestações. Bob determina que a análise deve ser feita nos termos do projeto básico, de acordo com a ordem das empresas apresentadas pela área técnica, que avaliou a especificação técnica do produto. 4. A área técnica da Delog solicita, dos 6 primeiros classificados pela SAPES, última manifestação datada de 6 de maio, veja os detalhes que tinha, senhor presidente, em até 2 dias úteis improrrogáveis e de caráter desclassificatório, a apresentação da amostra de 100 testes e os documentos exigidos no PB para habilitação, dentre eles a DDR, Declaração do Detentor de Regularização do Produto, que autoriza a importação de mercadorias por terceiros. A Delog analisa, enfim, o último item, senhor relator, empenha e contrata. Empenha e contrata. Agora, antes de passar para as outras, voltemos lá, por favor, lá. O que chama a atenção, senhor presidente, olha, essa é a arquitetura ideal para prosseguir, senhor presidente. É a arquitetura do crime. Essa é a arquitetura da fraude em licitação que deveria vir a ocorrer para desclassificar 2 empresas que já tinham vencido o certame licitatório e beneficiar quem a precisa. Senador Randolph, e na própria história da corrupção do Brasil, né, que se tem notícia desde o descobrimento dela, talvez seja, esse documento é inédito por isso, talvez seja a primeira vez em que alguém descreve o caminho do crime. O caminho do crime? Presidente, veja. É um documento inédito, histórico, é o caminho do crime. Presidente, veja, o que eu conversei com técnicos, especialistas em investigação, presidente, é que nunca tantas digitais de um crime, de um processo de fraude e licitação, ficou tão claro como neste aí. Mas vamos prosseguir nas outras mensagens. Veja mais adiante. Essa é uma outra mensagem encaminhada pelo senhor Francisco Maximiano para o nosso depoente, a partir do senhor Marconi. Veja lá. Bob, quem é Bob? Roberto Ferreira Dias. Pois é, não vão confundir com o Bob Marley, não vão confundir com outro. Bob Esse Bob é específico. Exatamente. É o Bob do Chopp, é o Bob da Precisa, é o Bob do Delog e agora é o Bob do amigo, irmão do nosso depoente. Vamos, Ana, só na mensagem anterior, veja, na mensagem anteriormente encaminhada, é a continuação do procedimento criminoso. Vamos mais acima? Mais acima está lá. Bob, Roberto Ferreira Dias, está lá no MS. Estava indo agora há pouco no gabinete do ministro. Que foi demitido... Ministro, na época, general Eduardo Pazuello. Como consequência da CPI. Exatamente. Mas sigamos no prosseguimento. Veja mais adiante. Veja mais abaixo. É a mesma conversa do Marconi para o nosso depoente. Boa tarde. Só para você compreender que a equipe lá dentro de onde? Do Ministério da Saúde, está afinada, aguardando o Bob. Eita, Bob
poderoso, hein, senhor presidente? Aguardando o Bob evocar o processo. Veja como ficaria o passo a passo. E o passo a passo está lá em cima. Mas esse aí é do Marconi? Esse daí é o celular do Marconi. Tanto é que, veja, é importante a gente sempre citar, senhor presidente. Veja Não, mas só. eu não entendo como o Ministério Público Federal do Pará não fez busca e apreensão na casa do Bob, né? Que o Bob também tem outras coisas aí que vai aparecer do Bob mais tarde. Hoje ainda aparecem algumas coisas do Bob. Não fizeram nada. Aqui, veja bem, ele diz, olha aqui, pega lá para mim, por favor, isso, volta isso. Boa tarde, só para você compreender que a equipe lá dentro está afinada. Veja bem, não é o fulano está afinado, é uma equipe que está lá afinada. Quando se fala em equipe, se fala equipe. mais de um. É um time. É um time. É um time que está afinado. É uma equipe de futebol de salão, será? Ou de futebol de campo? Em português mais claro, é uma quadrilha. Pode ser quadrilha. Pode ser chamado de organização criminosa. Não, mas veja bem, só fazer aqui dentro do serviço público, dentro do Ministério da Saúde, tem servidores exemplares. Nós não podemos generalizar. Não estou generalizando. Eu estou colocando aqui. Até pedimos auxílio desses servidores exemplares, claro, que nos auxiliem a descobrir quem é essa equipe. Essa equipe que macula o trabalho excepcional de muitos servidores dentro do Ministério da Saúde. Claro. Agora, para quem tem muitas informações, é espantoso, né? O general Pazuello, o coronel Elcio Franco, não terem descoberto que equipe, que time é esse. Coronel Blanco, Coronel Elcio com H. Então lá tem um time, né? Tem uma equipe, tem um grupo de pessoas que já estava afinada para destruir uma licitação correta para colocar uma, porque tinha benefícios. Senhor presidente, vai mais adiante. Ainda vai mais adiante. Tinha um passo a passo de como cometer o crime. Vamos à próxima mensagem, Ana, por gentileza? Olha só, presidente e senhor relator. Isso tudo a toque de caixa, pois a fundamentação da desclassificação dos concorrentes que estão à frente já montamos e já está com o time de dentro. O time de dentro do Ministério da Saúde. Senhor presidente, essa última mensagem, inclusive, é mais escandalosa, veja. Se escalar esse time, a gente pode ser hexacampeão. Porque o pessoal está afinado, né? Joga em... O time... senhor presidente, é importante que todos que estão nos assistindo aqui entendam esse contexto. Veja, está em curso um processo para desclassificação, tem um processo licitatório para aquisição de kits de testes Covid, né? 2 empresas saem vitoriosas. A primeira colocada é a Bolt e a colocada seguinte é a Bahia Pharma. Bahia Pharma, presidente, o senhor lembra desse nome? A Bahia Pharma, quem foi presidente da Bahia Pharma foi o primo de Roberto Ferreira Dias. Que tem o dossiê de Roberto Ferreira. E uma das mensagens aqui trocadas é dito uma coisa, inclusive, entre uma das mensagens, várias mensagens trocadas aqui, é dito uma coisa. Pode ter alguma coisa do tipo, pode ter interesse do senhor Roberto Ferreira, pode ter interesse do Bob, por conta da Bahia Pharma. Então eu acho que agora nós temos que trazer o primo do Roberto Dias. Que parece que está em Madrid, né? Não, e daí? Ele é do Brasil. Onde ele estiver, nacional pode ser Brasil. E ele tem o dossiê. Que é quem detém o dossiê. Do Roberto Dias. Né? Eu vou aconselhar o Roberto Dias a fazer uma premiação de delação premiada. Porque vai sobrar tudo para ele. Porque o Bob, esse Bob, ele é onipresente, ele está em todo lugar. Se você vê, ele está no shopping, ele está na casa de não sei quem, ele está não sei aonde. Ele é uma pessoa que tem realmente... Em todos os lugares. Ele estava aqui. Eu mandei detê-lo naquele dia, mas depois foi derrubada. Senador Randolph, presidente, e tem um outro detalhe que é muito mais grave. Nós começamos por ele hoje aqui, depois o senador Humberto, o presidente Omar, Vossa Excelência também aprofundaram. Essa licitação para a contratação de testes para a Covid, só esse contrato era R$1 bilhão.
E ele começou num estudo realizado, madrugada dentro, na casa da Nise Yamaguchi. Perfeitamente. No encontro da Nise com o É por isso que o depoente. depoimento do senhor José Ricardo Santana mostra que os negócios da Precisa iam muito além de tentar vender vacina. Muito além de tentar vender vacina. Presidente, aí veja, essa é a última mensagem, porque a arquitetura criminosa continua. Veja lá, a última mensagem aqui. Essa é a arquitetura ideal para o processo dos kits prosseguir. Ou seja, é encaminhado pelo senhor Marconi ao senhor... É encaminhado pelo senhor Marconi ao senhor Ricardo Santana para chegar ao senhor Roberto Ferreira Dias, pelo senhor Francisco Maximiano, tudo isso é o senhor Maximiano, da Precisa que caminha. Descreve aqui, declina a arquitetura da aquisição dos kits. Bob, o sucessor, solicita a devolução de carga do processo que está na Dinteg. Veja lá, vamos até embaixo, Ana, por gentileza. Vamos até embaixo. Aí tem passo a passo. Último procedimento, empenha e contrata. Então, tem duas mensagens ensinando como é que iria burlar a Bolt, como é que iria burlar a segunda colocada, para beneficiar quem? A Precisa, para acessar um contrato de mais de R$1 bilhão. Era este o golpe em curso. Por isso que essa CPI tem especificidade desde o nascedouro, né? É que ela revela ao Brasil... Muito obrigado. Ela revela ao Brasil um documento escrito sobre o passo a passo da corrupção. Isso é inédito, mesmo nesse mar de corrupção que nós atravessamos hoje no Brasil. Isso é inédito. E com aquela senhora que era fiscal dos contratos. Regina Célia. Regina Célia. Regina Célia. Né? Não, e o tempo que o ministro Queiroga levou para descobrir o que a CPI já sabia há 4 meses atrás, tinha falado Presidente, aqui. tudo isso Tanto com a fiscalização da senhora Regina Célia. Tudo passou. Não, tanto é, ministro Queiroga, que o senhor e a CGU só foram falar do contrato da Precisa 3 meses depois que a gente já tinha de tudo que tinha de errado, o senhor ficou com cambalacho, dizia bem assim, nós vamos suspender. Aí eu dizia, daqui 1 semana, 2 semanas, eles vão cancelar o contrato. E fizeram um relatório, vergonhoso. Não tem quase nada. Não tem, ministro. Tem sim, ministro. O senhor viu ontem o depoimento aqui, ministro Queiroga, de um cidadão que foi avalista de 1,6 bilhão e o senhor não sabia. O senhor não tinha conhecimento, ministro Queiroga? Neste contrato. Ministro Queiroga, e é em outro. Vossa Excelência está participando de uma coisa que não pode, a sua história não merece, o que o senhor já passou. O senhor vem de um estado humilde. O senhor deve ter tido muito sacrifício, sua família teve sacrifício para lhe informar. Para o senhor vir aqui como ministro da Saúde, como médico, fazer de conta que não estava acontecendo nada. O ministro